Fala galera ligada no Pautas e Táticas, mais uma vez aqui para falar sobre seleção brasileira, que viveu dias turbulentos nessa última data FIFA, contra Equador e contra Paraguai, mas conseguiu 2 vitórias, sem tomar muitos sustos, ainda sem encantar, mas qual é a seleção do mundo, né? Até as europeias não tem nenhuma dando espetáculo, então dá pra gente celebrar essa solidez que o futebol brasileiro, que a seleção brasileira tem conseguido no comando do Tite. E sem entrar no mérito, né, das polêmicas quanto à realização da Copa América no Brasil, mas já me posicionando contra a realização, né, no nosso país, já que é o país epicentro da pandemia, também vive instabilidade política, a gente não pode fugir do tema. Afinal de contas, eu sou jornalista, tenho que me posicionar, mas aqui a gente está para falar de campo e bola, sobre o aspecto tático, sobre o aspecto técnico, e deixei para gravar esse vídeo depois que saiu oficialmente a lista da Copa América, já que ela teria algum impacto sobre a nossa análise. Começando sobre os padrões que a gente viu no jogo contra o Equador, a seleção jogou num 4-2-3-1, que na prática variava para aquele 3-2-5 que o Tite já vinha utilizando nas últimas datas FIFA. Alisson no gol, Danilo na lateral direita, na ausência do Thiago Silva jogou o Militão ao lado do Marquinhos na zaga, Alexandro na lateral esquerda. Fred foi o volante titular ao lado do Casemiro, Richarlison começou o jogo na direita, Lucas Paquetá foi o meia central, Neymar começou o jogo pela esquerda e Gabigol foi o centroavante titular da partida contra o Equador, que o Brasil ganhou por 2-0. Eu disse que a variação era para o 3-2-5 porque o Danilo fica mais como um terceiro defensor ao lado dos dois zagueiros, né, Marquinhos e Militão. Isso solta bastante o Alexandro, faz com que o Neymar se junte ao Paquetá nessa linha de 5 atacantes, 5 meias atacantes, enfim, 5 jogadores mais adiantados, e ofensivamente essa é a postura do Brasil. Se posicionava num 3-2-5 que tinha esses dois jogadores, dois homens bem abertos atacando a linha de fundo, o Gabigol que fazia muito a parede para quem vinha de trás, Neymar e Paquetá atacando os meios espaços, né, entre os defensores, Casemiro e Fred, fazendo uma boa proteção à trinca de zagueiros. A gente falou que já que o Tite já fazia isso, já estava fazendo isso em relação aos jogos das últimas datas FIFA, e tinha algumas peculiaridades. Por exemplo, quando o Danilo encontrava espaço, ele jogava um pouco mais ofensivamente, abria também espaço para o Richarlison fazer essas diagonais pelo lado direito. Quando o adversário pressionava com um atacante só, essa linha de 3 ela podia variar para uma linha de 2. Assim sendo, o Danilo poderia ficar aqui no meio campo, e aí a configuração tática se redesenhava num 3-2-5, mas normalmente ficava mesmo num 3-2-5 com a primeira linha mais ocupada, com um jogador a mais. Esse jogador a mais quase sempre era o Danilo. No segundo tempo, o time melhorou de postura com a entrada do Gabriel Jesus no lugar do Fred. Sendo assim, o Paquetá passou a jogar um pouco mais recuado. O Fred naquele momento estava com cartão, o Paquetá passou a jogar realmente mais recuado. O Neymar passou a jogar na meia e o time passou a jogar com 4 jogadores aqui na frente. Claro, com o Alexandro sendo essa segunda figura, mas com um jogador a mais ali na frente, que foi justamente o Gabriel Jesus. Importante notar, o Richarlison trocou de lado, ele passou a jogar um pouco mais à esquerda. O Gabriel Jesus, vou colocar aqui com o número 8 do time, ou trocar, né? Deixar o Paquetá aqui de 8, Jesus aqui de 9. E o time passou a jogar com essa configuração tática. O Jesus entrou pela direita, o Richarlison na esquerda caindo para dentro, fazendo essa companhia ao Gabigol, enquanto o Gabigol esteve em campo. O Alexandro ainda fazendo essa postura de atacar bem mais, né, ganhar um pouco mais de liberdade. O time passou a jogar com essa configuração e, para se defender, um 4-4-2. Dando mais liberdade ainda para o Neymar. Jesus voltando pela direita, Richarlison voltando pela esquerda. E o time melhorou, foi realmente bem melhor, né, contra o Equador quando jogou nessa configuração. Jogou tão melhor que o Tite, contra o Paraguai, decidiu começar o jogo com essa formação tática e com algumas alterações no time titular. O Ederson ganhou vaga no gol, a linha de defesa foi exatamente a mesma. O Gabriel Jesus ganhou essa vaga aqui do lado direito. A dupla de volantes continuou Casemiro e Fred, apesar de quando ele trocou esse sistema tático no jogo contra o Equador, o Fred saiu e o Paquetá ficou. Dessa vez o Paquetá ficou no banco. E aí o Richarlison foi para o lado esquerdo
em definitivo. E aqui na dupla de ataque jogaram Neymar e Roberto Firmino. Aqui a gente já tinha algumas diferenças, né, em relação a como o time se organizava ofensivamente. Para começar, não era só o Danilo que fazia essa saída de 3, soltando, liberando o Alex Sandro. Dependendo do lado da jogada, o Alex Sandro também poderia ficar mais e o Danilo ser um pouco mais liberado. Por quê? Porque aqui esses dois pontas, digamos assim, que compõem essa segunda linha de 4, eles não são realmente pontas de amplitude, eles são jogadores de lado de campo, mas que jogam um pouco mais para dentro. Então, como funcionava isso? Tanto o Firmino quanto o Neymar, eles se revezavam entre quem fazia essa função de falso 9, essa função de recuo para poder abrir esse espaço e aí o lateral poder dar essa amplitude. Então, por vezes, a gente viu o Firmino fazendo esse retorno, e aí é um aspecto tático, né? A escolha pelo Firmino e a saída do Gabigol, não tem nada a ver com ter barrado o Gabigol, mas sim o Firmino ter feito esse movimento, poder fazer esse movimento, né? Ele recuar, o Gabriel Jesus sair da ponta e poder fazer a companhia ao Neymar, quando era o Firmino quem voltava e o Danilo avançava, ou quando o Danilo ficava e o Alex Sandro avançava, o Richarlison é quem ficava por aqui, o Gabriel Jesus dava amplitude pelo outro lado, o Neymar fazia o recuo e o Firmino é quem atacava o segundo pau. Então era importante a gente conseguir observar esse aspecto e conseguir enxergar essa variação e a importância dessas escolhas. Havia realmente esse revezamento, e quem assistiu aquele vídeo em que eu sugeria, né, como a seleção brasileira jogava, conseguiu também enxergar isso daqui. Eu sugeria que o Brasil realmente fizesse essas movimentações. Hoje eu já acho que o Firmino ele não deve ser titular, eu acho que o Gabigol realmente merece ser titular, deixando esse papel exclusivamente com o Neymar e com o Gabigol atacando o segundo pau, sempre o segundo pau. Ou flutuando para o lado da jogada e o ponta saindo no segundo pau do lado oposto, mas acho que é mais inteligente que ele ataque segundo pau. Quando a jogada for, por exemplo, pelo lado esquerdo, aliás, pelo lado direito, perdão. Quando a jogada for pelo lado esquerdo, que aqui o importante é a gente enxergar o lateral que está avançando. Então a jogada é pelo lado esquerdo e o Alex Sandro desce pela esquerda, é importante que o Neymar faça esse movimento de recuo, o Gabigol ataque segundo pau e o ponta daqui é quem faz esse movimento para dentro, porque aí ele dá a opção de passe, o Neymar fica ali numa posição bem mais semelhante com a qual ele joga no clube, o Gabigol fica ali no segundo pau, a possibilidade de passar o cruzamento do lateral, ele poder atacar aqui o bico da pequena área, e o bico da grande área fica com um outro ponto. O time se torna bem mais ofensivo, bem mais protegido, gosto dessa formação e gosto da variação defensiva para o 4-4-2, liberando um pouco mais o Neymar e liberaria também um pouco mais o atacante. O meu atacante titular seria o Gabigol, não seria o Firmino, mas entendo que esse movimento de revezamento entre Neymar e Firmino é mais possível, obviamente, com o Firmino e não com o Gabigol, que ficaria com esse movimento mais horizontal e menos de construção. O Neymar ficaria quase que como um camisa 10 clássico realmente, ou um camisa 10 moderno, mas um meia atacante de fato e não exatamente como um segundo atacante. Então o Firmino ele reveza um pouco mais esse posicionamento com o Neymar. Gosto muito dessa plataforma tática que o Tite vem usando, como eu disse, eu já tinha sugerido, inclusive, que a seleção jogasse dessa maneira por conta das peças que tem. Faltam pontas mais agudos na seleção. A gente vê a seleção com um futebol sólido, porém não encantador, e tudo bem, o importante é conseguir os resultados, conseguir vencer sem sustos contra as seleções fracas da América do Sul. Vai ter uma Copa América pela frente contra os mesmos adversários, mas com um perfil de competição, né, um desenho de competição diferente, já que a gente vai ter fase de mata-mata, onde vai precisar ser mais eficiente do que regular, digamos assim. A fase de grupos com 2 grupos de 5, onde uma seleção vai folgar por rodada e as 4 melhores vão se classificar. Então, cara, além de não testar muito a seleção brasileira, essa Copa América tem um regulamento bem esquisito, bem estranho, e não deveria acontecer, até porque ele é a segunda dentro do ciclo. Mas vale para o Tite fazer esses testes e tentar sanar algumas dúvidas que ele tem ainda no elenco. Mas vamos à lista então da Copa América que o Tite chamou. É basicamente a mesma lista das eliminatórias, com exceção de alguns jogadores machucados que foram chamados para a lista original e acabaram sendo substituídos por jogadores que estão aptos a jogar, com exceção do Rodrigo Caio, que vinha substituindo
o Thiago Silva, mas ele se lesionou nos treinos da própria seleção brasileira, ficou de fora. O Thiago Silva, que ainda tem tempo para se recuperar, se manteve na lista. Fora isso, o Daniel Alves, que tinha sido convocado para a original, não foi chamado agora. O Emerson, que foi seu substituto, se manteve. E a mesma coisa o Lucas Veríssimo, que foi chamado para a primeira lista, segue lesionado. O Felipe, que foi seu substituto, permanece na lista. Mas fora isso, a lista é a mesma. Alisson, Everton e Ederson no gol. Danilo, Alexandro, Renan Lodge e Emerson nas laterais. Militão, Thiago Silva, Felipe e Marquinhos na zaga. Casemiro, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Fred, Fabinho e Lucas Paquetá são os meio-campistas. Everton Cebolinha, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison, Gabriel Barbosa, o Gabigol, e Vinícius Júnior são os atacantes. Eu disse que o Tite ele tem ainda algumas dúvidas, mais dúvidas do que certezas, que ele vai poder tirar essa Copa América para poder tirar um período mais longo, para poder fazer um pouco mais de testes e sanar algumas dúvidas que eu acredito que ele ainda tenha. Por exemplo, existe de fato uma disputa entre Alisson e Ederson no gol? O Daniel Alves ele volta para ficar ou o Danilo realmente já tomou conta da posição por conta desse movimento de terceiro zagueiro que ele faz ali na linha defensiva? O Alexandro ganhou a vaga do Renan Lodge, ele jogou os 90 minutos nas duas partidas. Ele teve a sua convocação muito cornetada, a gente sente falta de alguns outros nomes na lateral esquerda, nomes mais antigos como Marcelo, como Felipe Luiz, nomes mais recentes como o Guilherme Arana, que está na seleção olímpica, poderia estar nessa lista aqui também. O próprio Alex Telles, do Manchester United, que já fez parte do grupo e parou de figurar nas convocações, até porque o Luke Shaw se recuperou lá e não vem deixando muitas chances para ele jogar. Mas e aí, o Alexandro realmente ganhou a vaga do Renan Lodge? O Thiago Silva, ele tem a titularidade dele intocável ou as boas atuações do Militão, tanto no Real Madrid quanto nesses jogos de eliminatórias pela seleção, ele pode roubar a titularidade, até ameaçar o Thiago Silva de fazer parte do grupo fechado para a próxima Copa do Mundo, até por conta da idade e tal? Ou será que ele realmente é intocável e permaneceu na lista mesmo machucado por isso? Porque ele é o dono da posição e vai ser o titular. Esse meio campo vai ter 2 ou 3 jogadores? Vai jogar num 4-2-3-1 ou nesse 4-4-2 que varia mesmo? Qual é o sistema tático e esse preenchimento do meio campo? O Fred no meio campo ganhou a vaga do Douglas Luiz, que era quem era o titular nas últimas partidas das eliminatórias, na data FIFA anterior, a data FIFA que terminou o ano de 2020, ou será que o Fred realmente já ganhou a vaga dele? O Tite ainda pensa em ter o Felipe Coutinho no 11 ou no grupo, porque ele também foi o titular lá naquela última data FIFA, está lesionado já há um bom tempo. Será que ele já é carta fora do baralho? Ou se em listas futuras ele pode recuperar esse espaço e figurar de novo no grupo que vai para o Qatar em 2022? O Neymar, ele vai jogar de meia, vai jogar de ponta ou de segundo atacante? Ele foi esse ponta que varia para o meio no time do 4-2-3-1, começou o jogo partindo da ponta esquerda, e foi esse segundo atacante que também recuava para o meio nesse 4-4-2. Qual é o melhor posicionamento para o Neymar? Outra coisa, vão ser 3 ou 4 atacantes. No 4-2-3-1 são 3, no 4-4-2 são 4. Qual é o número de atacante? Se forem 4, Firmino ou Gabigol, quem é que vai ser o titular nesse comando do ataque aí? E se forem 3, o Gabriel Jesus é titular? Será que ele ganha a vaga tanto de Firmino quanto de Gabigol para entrar numa das pontas? Ou o Neymar vai fazer o falso 9? Ou ele pode ser realmente o centroavante? Não jogou assim. E o Tite já mencionou que ele joga melhor partindo da ponta do que jogando de costas para o gol. E por fim, o Richarlison, ele vai jogar na direita ou vai jogar na esquerda? No 4-2-3-1, com o Neymar na esquerda, ele jogou na direita. No 4-4-2, com o Jesus na direita, Richarlison foi ponta esquerda. Então, o Tite tem todas essas dúvidas aí para tirar e vai ter bastante tempo e vai ser bastante testado com bastante jogos ao longo que for avançando na Copa América. Só de fase de grupos vão ser 4. Então ele vai ter esse tempo aí para tirar algumas dessas dúvidas, E a gente tem um pouco mais de certezas quanto à montagem do time da seleção brasileira, que se prepara e vem garantindo a sua classificação a passos largos, conseguindo uma campanha de 100% durante as eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. No mais, acho que o trabalho do Tite é inquestionável, a gente não deve cobrar que o time dê espetáculo, não tem nenhuma seleção dando espetáculo no mundo, a gente deve cobrar realmente os resultados e essa solidez que o time do Tite vem apresentando.
Então o que você acha? O que você acha dessa lista? Poderia estar entrado mais alguém? Faltou dizer que eu convocaria assim, alguns nomes diferentes, né? Mas esses nomes estão na seleção olímpica, né? Bruno Guimarães, Gerson, Pedro, nomes que eu gostaria de ver na seleção principal. Mas entendo que nesse momento eles têm que fazer essa triagem, têm que estar na seleção olímpica, têm que se preparar para jogar os Jogos Olímpicos de Tóquio, e aí pós-Olimpíada a gente começa a pensar na entrada de alguns desses nomes no time principal. Por hora eu acho que essa era a melhor lista mesmo. Foi coerente o Tite ao manter os nomes que já vinham trabalhando com ele nessa última data FIFA, nas eliminatórias, e não fazer nada de muito diferente, convocar jogadores que ele sequer passou esses últimos 10 dias, a não ser que ele realmente desse férias, descanso para alguns jogadores nesse meio de ano que não quisessem jogar a Copa América, como foi vinculado, né? Alguns jogadores da Europa e tal, ou então preservar jogadores que atuam no Brasil e não chamar esses jogadores, né, para não prejudicar muito os times durante o Campeonato Brasileiro. Então, fora isso, eu não esperava nenhuma surpresa, como não houve nenhuma censura à lista, não houve nenhuma limitação de convocação. Acho que essa lista foi a melhor possível mesmo que ele poderia ter chamado. Não vou cornetar muito o técnico da seleção, mas em montagem de time titular, gosto dessa variação que ele foi usada na última partida, mas não tenho certeza se o Tite tem convicção de que esse é o time que ele quer montar. Mas quero ouvir sua opinião, a seleção é sempre muito palpitante, então fica à vontade aí nos comentários. Diz o que você mudaria na lista, se você observou outros padrões de jogo, se tem algo a acrescentar aqui quanto ao conteúdo desse vídeo. Claro que te ouvir é muito importante aqui para o Pautas e Táticas. Então, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal e até a próxima!